Olá pessoal, hoje nós estamos com uma entrevista maravilhosa com o Dr. Carlos Fernando, mas eu não vou falar o apelido dele porque vai dizer quem é na hora, todo mundo vai adivinhar. Eu convido vocês para assistir essa conversa de excelência. Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou aqui com a equipe de Trajetórias Brilhantes, Conversas de Sucesso e venho convidar vocês para ouvir um pouco da minha história, da minha trajetória. Espero que vocês gostem, espero também que a gente inspire, outras trajetórias, outras lutas como a gente enfrentou. Então, estamos aqui para tirar qualquer dúvida de vocês também, sempre à disposição. Muito obrigado. Olá pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Carlos Fernando Monteiro da Silva. Aprendi esse nome, mas eu conheço por Guru. Dr. Carlos, vamos falar um pouquinho, se eu puder chamar de Guru, porque nós estamos aqui contando um pouquinho da vida íntima dele. Com certeza. Guru, primeira coisa, uma curiosidade, de onde surgiu esse apelido Guru? Olha, Beatriz, em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aqui comigo, permitindo que eu conte um pouco da minha trajetória. A honra é nossa. Eu digo que meu nome é Guru, meu apelido é Carlos Fernando Monteiro da Silva, porque quase ninguém me conhece pelo meu nome, Esse apelido já me acompanha desde o Liceu de Humanidades de Campos. Isso tem 40 anos, Na época de ginásio, no liceu, com meus amigos brincando comigo, que eu gostava de ler algumas leituras diferentes na época, alguns assuntos esotéricos. Então as pessoas, naquele tempo, ninguém falava muito nisso, e meus colegas começaram a brincar com esse apelido e acabou que esse apelido eu carrego até hoje, pelo qual sou conhecido aí por bastante pessoas aqui na nossa cidade. E eu vi um pouquinho no seu Instagram, nas suas redes sociais, o senhor é esposo, além de ser advogado, sou esposo, pai, avô e cantor também. Eu vi que o senhor gosta de dar uma palhinha. Gosto de tocar violão, cantar. Mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme quando eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu digo brincando que eu tentei, seguir a carreira artística, só ganhei troféu abacaxi, aí eu tive que fazer direito para sobreviver. Mas adoro cantar, adoro música, a música faz parte da minha vida, todos os dias eu ouço música, toco violão sempre que posso e participo sempre com os amigos nas noites, quando eu posso sair, encontro um colega que toca violão, ele vou lá dar aquela famosa canja. Eu acho que a música enriquece muito a vida da gente, Distrai um pouco do nosso dia a dia, que a gente sabe que é um dia a dia muito maçante, E a música, ela traz isso pra gente, um aconchego, não é? É exatamente isso, um aconchego. E eu vejo que o senhor também, o senhor guardou aqui, mas o senhor é vascaíno. E esse amor por futebol, como que é? Muito grande. Assim como meu pai, herdei esse amor pelo Vasco e pelo Goytacazes em Campos, Através do meu pai foi jogador do Goytacazes aqui em Campos. Então eu sempre cresci no meio de futebol também, a gente acompanhava todos os treinos do Goytacazes. Meu pai tinha um comércio, uma loja, ele fechava às 5 horas da tarde, a gente ia para o campo do Goytacazes assistir os treinos e depois era diretor, conselheiro. Então eu cresci e infelizmente o Goytacazes hoje a gente não tem mais essa alegria e continuo torcendo para o Vasco, uma fase muito ruim no coração. Sofrido. O Vasco tá vindo de situações bem difícil conturbadas, demais. Os amigos dos outros clubes não perdoam mesmo. A gente aguenta zoação aí todo dia, mas paixão. Eu sou de família
flamenguista, então a gente... Você hoje está num momento alegre. A gente tá sempre nesse negócio com o Vasco, principalmente, falando, zoando um pouquinho a rivalidade Vasco. Hoje é Vasco Flamengo. Flamengo com o time massa e o Vasco sofrendo, meu Deus do céu. Mas se o senhor pudesse se definir em uma palavra, qual a palavra que define hoje o Carlos Fernando, mais conhecido como Guru? Do bem. Eu acho que eu preciso de duas, né? Eu tento, né, ser uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz e levar isso aonde eu estou, aonde eu vou, né? Eu busco isso para mim, eu sempre busquei isso para minha vida, equilíbrio, em todos os aspectos, né? Então eu acho que essa palavra me define, essas duas palavrinhas me definem. Nós ficamos aqui um pouquinho com a nossa entrevista da vida pessoal do Guru. E o Dr. Márcio agora vai falar um pouquinho da sua trajetória, que eu tenho certeza que é brilhante. Muito obrigado. Nossa, interessante isso aí. É ótimo. Já joga a bola e ele vai conduzindo. Depois dessa legal. parte... Isso aí tem uma parte boa. Pessoal, prazer estar aqui novamente, hoje com o Dr. Carlos Fernando. Vou falar um pouquinho com o Dr. Carlos Fernando sobre a trajetória dele na vida profissional. Doutor, prazer falar com o senhor, é uma grande honra poder entrevistar o senhor. Eu falo isso porque meu início na advocacia, na OAB, foi na sua gestão. Como foi a vida do senhor na faculdade? Márcio, obrigado por vocês estarem aqui comigo, fazendo essa entrevista. É uma alegria receber vocês aqui. Minha vida na faculdade, ela foi bastante puxada, porque eu estudei na Faculdade de Direito de Campos, só existia a Faculdade de Direito de Campos e só tinha um curso da Faculdade de Direito de Campos à noite. E como eu já estava casado pela primeira vez, eu tinha que trabalhar também durante o dia e estudar à noite. Então eu já tinha compromisso, eu já estava partindo para minha primeira filha, então era o trabalho e a faculdade. Então, assim, não foi fácil, né? E a Faculdade de Direito exige muito da gente, é um curso lindo, que eu recomendo a todas as pessoas, independentemente se ela vai exercer ou não, né? Dá um leque muito grande de profissões para a gente. O conhecimento que o curso de Direito te oferece, eu acho que vale a pena para todas as pessoas. Então, mas exige muito estudo, muita leitura. Então, dedicação, né? Dedicação, é bastante puxado o curso. Bacana. Você vê que a gente não tem uma pessoa que a gente entreviste que diga que a vida na faculdade foi um mar de rosas. Bom, como que foi? O senhor passou na OAB logo de início? Foi na faculdade ainda? Ou o senhor teve que passar um tempo estudando, depois terminou a faculdade? Como é que foi esse período? Não, na minha época não tinha exame de ordem. Não era. Não tinha. Unificado. Tem um fato engraçado, que meu pai era comerciante e eu trabalhava com ele e ele aposentou. Então quando eu formei foi no ano que ele aposentou. E eu, como filho único mais velho, homem, ele queria que eu seguisse os passos dele e me entregar o comércio dele, o comércio de sede própria, e ele bem sucedido, e eu, sem ninguém na família na área do direito, quis me arriscar. E ele ficou triste por primeiro isso. Na família, seguindo no caminho na área do direito, sim. Aí ele falou, então você vai caminhar sozinho, com suas próprias penas. Ele ficou triste, né, que ele trabalhou muito a vida inteira para construir o comércio dele. Ele queria que o único filho dele continuasse, seguisse os passos dele. Eu não quis, e aí eu tive que me virar realmente no início da profissão. O que eu fiz? Eu montei um bar em frente à Faculdade de Direito de Campos, um shoppingzinho que tinha ali. É o quintal ou não, né? Não, na época, hoje não existe mais, era chamado Beco das Garrafas. E esse bar acabou dando muito certo, era um bar que funcionava de 6 da noite a 100 horas para fechar. E eu acabei tendo que cuidar desse bar durante 2 anos. Isso depois que o senhor terminou a faculdade? Depois de formado, eu pensei o seguinte, eu vou ficar no bar à noite, o bar vai me dar uma renda, eu consigo segurar o início das despesas da advocacia, porque a advocacia não dá retorno imediato, né? E acabou que eu fiquei nesse bar 2 anos e no final foi bom, e aí depois eu consegui passar e com o recurso eu montei meu primeiro escritório
E legal que o senhor já veio fazendo o senhor já era, possivelmente já era conhecido, mas aumentando a sua cartela de conhecimento com possíveis clientes. Já ganhei muitos amigos ali, muito conhecimento também, então meu início também foi difícil. Então, desse caminho aí, o senhor resolveu abrir o escritório juntando essa renda do bar, começou a fazer um caixinha para abrir um escritório. Exatamente. O senhor abriu o escritório diretamente? Aí eu abri com mais 2 colegas na época, e a gente ficou nesse escritório por um tempo, até que logo no ano seguinte eu fui indicado pelo Conselho de Ética da OAB Campos como advogado credenciado do INSS. Eu não tinha concurso para procurador, o INSS precisava de 4 advogados, né? Isso mais ou menos em que ano? Isso foi mais ou menos em 94 mais ou menos. Eu fiquei 10 anos advogando para o INSS na região norte, noroeste, toda, a semana inteira viajando, fazendo audiências pelo INSS. Eu gosto muito dessa parte de previdência. Foi uma experiência muito enriquecedora também, porque às vezes eu chegava na audiência sem saber nem qual era a demanda, tinha que fazer uma contestação oral improvisada ali na hora, a gente tremia como todo mundo treme até hoje. Como eu estou hoje aqui, mais ou menos. Não, mas a gente vai para uma audiência ainda, apesar da experiência, não sempre mais tem aquele tremendo, friozinho, né? mas o friozinho na barriga ele é importante para deixar a gente se perder esse alerta. friozinho, a gente fica meio relaxado. Né? Eu acho que aí perde a graça realmente. Bom, então foi meu início. Começou o escritório assim, atuando dessa maneira. Logo depois, quanto tempo mais ou menos assim demorou para o senhor assumir a OAB como presidente no seu triênio de 2013 a 2015? Eu fiquei de 94 a 2004 no INSS. Aí em 2003, 2004 foi o início da Coagro, foi quando a criação da Coagro, eu trabalhei na Coagro. O senhor também trabalhou na Coagro? Fui o primeiro advogado da Coagro durante uns 4 primeiros anos ali. E acho que era uma época em que essa questão rural, agropecuária em Campos, era bem mais forte, digamos assim, nesse período? Não, nesse período até o contrário, porque era uma atividade que estava em declínio e a criação da Coagro foi pensando em recuperar o setor canavieiro em Campos, onde os próprios produtores cuidariam da usina que iria moer e produzir o açúcar e o álcool. Foi um projeto muito, muito importante, inteligente, que deu super certo, né, Coagro? Até hoje é um sucesso, né? E aí eu fiquei lá. Depois que eu saí da Coagro, aí eu me associei a um escritório que eu permaneço até hoje, que é a Calil Ribeiro. Eu acho que tinha um advogado lá que infelizmente faleceu, que ele foi meu professor de Direito do Trabalho. Francisco Martins, era colega nosso. Nossa, Francisco era meu colega de primária, eu estudei com o Ele Chiquinho. era maravilhoso. Por muitos anos, nós estudamos muitos anos juntos, né? Ele compunha também nossa sociedade. Hoje somos em torno de 12 advogados lá na Calil hoje. Legal. Aí ficamos lá até surgir a oportunidade de eu me candidatar a presidente. O senhor sempre pensou em se tornar o presidente da OAB ou foi alguma coisa, algo que surgiu no caminho? Sinceramente, até o ano anterior, não. Nunca tinha pensado. Eu sempre participei da OAB. Desde 91 eu me lembro de participar das atividades da OAB. Eu sempre fui da OAB Esporte. Sempre participei, que tinha lá a parte esportiva. Eu sempre participei da comissão de prerrogativas. Então eu sempre gostei de contribuir com a instituição. Sim. Até que surgiu a oportunidade numa reunião informal assim. Viraram para mim e falaram: você quer ser o presidente da OAB de Campos? Tem que responder agora. Nossa, é difícil. Aí eu respondi que sim. E conseguiu. E aí a gente conseguiu. A gente trabalhou. Aí eu me preparei um ano, em todos os sentidos, para poder chegar lá, se ganhasse, estar pronto para assumir. A responsabilidade é muito grande? Ser presidente da OAB representando... É muito grande, porque a OAB, ela é uma instituição, né, nacional que tem uma importância social muito grande. Então o presidente hoje ele não está só adstrito a cuidar dos advogados, que é o principal objetivo dele ali, dos interesses da advocacia. Mas ele tem que ir à sociedade. A gente fez muita audiência pública, buscando segurança pública para a nossa cidade, para a nossa região. A gente
fez audiência pública contra a pedofilia, então a OAB estava sempre presente nas discussões sociais importantes, né? Legal. Então eu entrava lá às 9 da manhã e saía de lá quando fechava, 6, 7 horas, como eu faço aqui no Procon hoje, né? Chego aqui de manhã, só saio quando fecha. Na sua gestão da OAB, o que o senhor considera que tenha sido um dos grandes marcos nesse período? Olha, a gente viveu lá, naquele período de 2013 a 2015, a transição do processo físico, no papel, para o processo eletrônico, que é uma realidade hoje, né? Sim. Que não tem volta. E os advogados, a sua grande maioria, não tinha condição de adquirir, às vezes, até os equipamentos necessários para ele exercer a advocacia. Eu acho até que vocês prepararam algum curso, teve curso de apoio para o advogado aprender a utilizar. Muitos. A maioria, né, antigos, escritórios grandes, com profissionais antigos, que não tinha muita intimidade com esse meio eletrônico. Muitos advogados, muitos desembargadores e muitos juízes se aposentaram por conta do sistema eletrônico. Eles não quiseram se adaptar. Eles acharam que eles não tinham condição, então isso eu ouvi de advogado, ouvi de desembargador e ouvi de juiz. Eu fico imaginando esses aí que se aposentaram com o PJE. Exatamente. Mas hoje está muito melhor. Então. A gente hoje, que chegou depois assim para o mundo virtual, a gente tem dificuldade, você imagina as pessoas mais antigas. Então eu sou da época que eu iniciei, eu fiz um curso de datilografia para fazer petição, não tinha computador. Eu sou bem mais novo, né? Mas eu cheguei a trabalhar na delegacia de São Francisco e quando tinha que fazer algum tipo de ocorrência ou relatar alguma coisa no inquérito, tinha que usar a máquina de escrever ainda. Eu senti uma dificuldade absurda por causa do peso das teclas. O pessoal mais novo nem conhece se apresentar a máquina. É quase um objeto mas não vai de saber decoração. nem para que serve, né? Acho que a mãe da doutora Beatriz fez e a doutora Beatriz acho que também fez o curso de datilografia. Fez também? Fez. Na minha época tinha que fazer. Eu cheguei a fazer Era um concurso. diferencial muito grande, né? Nossa, cheguei a fazer um concurso, o único concurso que eu fiz na minha vida, para a Polícia Civil. Nossa. Então, como parte do concurso era a datilografia, para você ter uma ideia, como era importante. Legal. Então, nesse período da sua gestão da OAB, essa parte de implementação do meio tecnológico, Isso. E vocês também prepararam várias sedes da OAB, né? Com Então, o equipamento. a gente criou os chamados, né, escritórios compartilhados, onde o advogado chegava para atender o seu cliente. Ele tinha ali internet, ele tinha estrutura, implantado o sistema ali e um funcionário para auxiliá-lo nas suas petições. Você sabe que até hoje é uma dificuldade, às vezes, os programas para a gente acessar ou assinar alguma coisa. Imagina na época. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio está migrando para o PJE, mas o eletrônico é um programa muito ruim. Como os advogados sofrem e sofreram, e ainda sofrem, porque alguns processos ainda estão nesse sistema, um sistema antigo, muito ruim, Eu sempre, quando a gente conversa sobre essa questão, eu sempre digo que a Justiça Federal, pelo menos a TRF2, nossa, ela, eu não sei porquê, ela saiu tão na frente com o EPROC. Saiu o EPROC, o Justiça do Trabalho também, o sistema, eu não atuo, mas os advogados dizem que ela é... Doutora Beatriz, Beto? Bem melhor. Da Justiça do Trabalho? Ela está fazendo joinha ali. Bem melhor, não sei porque que o Tribunal de Justiça do nosso estado, que tem essas custas assim absurdas, outra questão, sistemas que não funcionam, ou seja, nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem muito a melhorar, né? Por excelentes magistrados, diga de passagem, serventuários, né? O nível do concurso é muito alto, então está todo mundo preparado, realmente conhecedor da ciência do direito, mas o tribunal deixa muito a desejar, inclusive em morosidade. Tem sido uma bandeira levantada da OAB, principalmente na OAB Rio, sobre essa questão das custas e da celeridade processual. É uma briga eterna, a gente parece que está enxugando gelo. Na minha época, a gente já, em 2013, né, que eu estava na OAB, imagina se nessa falava época, nisso. Processo era você entrar com o processo, a pessoa já imaginava que era anos e anos esperando um resultado. Isso demanda contra o advogado, porque o cliente cobra do advogado.
O advogado sofre muito com isso, porque tem advogado que trabalha com o resultado. Nossa. Ele tem que esperar terminar o processo para ele receber o honorário. E parece que essa morosidade é culpa do advogado e nem sempre Não é. Eu tenho uma tese. Eu acho que os presidentes de tribunal, eles não conhecem gestão empresarial. Porque eu comparo o tribunal a uma empresa, onde você vai lá, paga por um serviço para você receber e paga caro. Sim. Muito caro. É verdade. E o serviço, apesar de tecnicamente bem prestado, a morosidade compromete essa qualidade. Porque ninguém vai à justiça podendo esperar. Todo mundo tem pressa. Então, se o tribunal sabe que ele tem uma demanda de processos X, ele precisa ter o pessoal suficiente, juiz para julgar, a vara para receber esses processos. E a gente vê um movimento inverso. Eles não querem fazer concurso, eles querem, eu acho que é por questão de valores mesmo, né, para ter caixa, para melhorar os seus salários, porque eu também concordo quando eles dizem que ganham pouco, porque realmente a responsabilidade do juiz é muito grande. A quantidade de processos que eles têm que julgar, realmente a gente tem que levar em consideração. Ou seja, mas quem sofre é a população. E os advogados também, que estão ali pleiteando, não em nome próprio, mas em nome dos seus clientes. Isso é verdade. O senhor tocou no ponto assim que eu tenho certeza que todo profissional que atua nessa área, ou que quem não atua sabe o que eu estou falando. Sabe de verdade. Sentiu na pele já. Certo. O senhor ficou nesse treino até 2015. Isso. Depois de 2015, o que o senhor fez saindo da OAB? Eu continuei na OAB, só não campus mais. Né? Na OAB diretoria. Rio, fui convidado pelo presidente para atuar no Tribunal de Ética, na segunda turma do Tribunal de Ética. Eu assumi lá a vice-presidência. E lá o senhor teve que sair daqui e ficar lá? Lá era toda terça e de uma semana e quinta da outra o pleno, o tribunal pleno que a gente chama, né? Então eu ia para lá na terça, numa semana e na quinta na outra, porque as sessões eram presenciais, né? Então eu continuei contribuindo, né? De uma certa forma, um tempo menor, mas continuei dando minha contribuição à OAB, a entidade que eu amo, até a pandemia, que na pandemia aí a gente teve que se afastar, o presencial ficou parado, foi migrando para o virtual, né? A pandemia, ela acho que mudou a forma de viver do ser humano, completamente, né? Completamente. Na pandemia, o senhor embarcou em outra missão, que foi a assistência judiciária. Sim, depois da eleição do prefeito Vladimir, ele me convidou para assumir a Secretaria de Justiça e Assistência. E a gente foi para lá com a missão de atender as pessoas. São realmente muitos processos, muitos casos que chegam? Nossa, mãe. Lá para você ter uma ideia, né? A gente luta por pensão de R$40 mensais, 60, e as pessoas precisando muito desses valores, e as pessoas muito necessitadas mesmo. É um trabalho que a gente fazia com muito amor, com muito carinho, que a gente sabia que quem ia lá nos procurar precisava muito desse serviço. As defensorias assoberbadas de processo, então às vezes as pessoas da defensoria tinham que esperar 3 meses para ser atendidas. E lá a gente conseguia atender na semana seguinte, marcava para a semana seguinte. A gente conseguia atender, ajudando a defensoria também, né, nesse sentido. Trabalhamos muito lá, é um trabalho também muito bonito, que eu fiz com muito carinho também. A gente ficou lá se dedicando lá também com muita satisfação. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos, 21, 22. Aí, em 2022, o prefeito me perguntou se... Mais uma missão para você, não, primeiro ele me perguntou, né? A secretária anterior aqui, a Priscila, que me antecedeu, ia embora, que ela não era daqui. Uhum. E aí ele me perguntou, no final do ano de 2022, a Priscila vai embora, você quer ir para o PROCON? Eu falei, não, muito obrigado. Essa você teve chance de responder. Respondi, estou feliz lá, a Secretaria de Justiça está arrumadinha, a gente conseguiu montar uma equipe comprometida e tal. Isso foi em novembro, mais ou menos. Em dezembro, no Natal até, eu me lembro, fui na casa dele, dar um abraço nele, dia 24 de dezembro. Ele falou, agora não é convite não, agora é uma hora, você vai assumir o PROCON. Mas aí é aquela situação, acredito que o senhor tenha feito um trabalho tão bom que chegou a hora de assumir outra missão. Olha, Márcio, eu não esperava gostar tanto de estar aqui hoje. Eu agradeço a ele essa oportunidade, essa ordem que ele me deu. E eu acredito que o PROCON também seja um outro ramo aí
de serviço jurídico, né, voltado para o consumidor, mas que tenha uma quantidade bem grande também de trabalho, né? Também, mas não só isso, tem muito atendimento aqui o dia inteiro, mas o grau de resolutividade do PROCON é muito alto. Então isso me deixa até porque muito o satisfeito. administrativo, o extrajudicial, acho que funciona bastante, né? Funciona muito aqui, a gente consegue resolver aqui a grande maioria dos problemas que chegam. Então isso me deixa muito satisfeito. Bacana. Quando não resolve no primeiro atendimento, marca audiência, tem audiência que todo dia de conciliação a gente consegue, com exceção da Enel, conclusão. com exceção da Enel que fica registrado, a gente consegue um grau de resolutividade aqui muito A Água dos alto. Paraíba entra nesse... Não, a Água dos Paraíba a demanda melhor. é grande também, como a Enel, Mas vamos ser justos. a solução é melhor. Mas a solução é 90% a 95%, a Enel não chega a 10% às vezes por cento de solução. A boa vontade da Água do Paraíba aqui em resolver, Que e legal. mais, se você chegar com a demanda aqui da Água do Paraíba, enquanto a gente não terminar nosso procedimento, eles têm um compromisso com a gente de não interromper o fornecimento de água. Nossa, que legal. Então, enquanto está discutindo quem está certo e quem está errado, Não você corta. tem a água. Ele não quer saber, não. Ele vai Quando a cortar pessoa já a vem sua aqui, já energia. tá cortada às vezes, né? Já chega aqui também no desespero sem energia. E as pessoas mais necessitadas. Aí às vezes cai naquele parcelamento É obrigado a fazer um parcelamento para ter o retorno da energia. e já sabe que talvez não vai conseguir pagar e vai fazer só uma bola de neve. Né? O nosso desafio hoje aqui é conseguir fazer com que a Enel seja uma parceira também no sentido de ter boa vontade em solucionar os problemas e ter o consumidor de volta, né? E não botar verdade. o pé no pescoço do consumidor, ou você paga ou eu corto sua energia. É isso que a gente não aceita. Eu tenho esperança de que isso vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. Doutor, Tomara. partindo dessa atuação do senhor no PROCON, como que o senhor enxerga, ou quando o senhor entrou aqui, depois que o senhor viu esse montante de trabalho, o senhor pensou em algum tipo de missão? Eu preciso completar, eu preciso atingir esse tipo de meta no PROCON? Ou Tem várias, né? O principal é transformar, assim como aconteceu com o Tribunal de Justiça que a gente falou, o PROCON em digital. Eu estou com esse projeto. Já era até para estar implantado por umas questões burocráticas que a gente está tendo muito cuidado também, questão de valores envolvidos, a gente tem que estar com tudo muito correto, respaldado. Só falta essa questão que está com a empresa para resolver, não está com a gente. A empresa que tem que trazer, né? é uma questão também tecnológica, bem Toda complexa essa de se documentação exigida por lei para que a gente possa fazer o pagamento, mas nós já estamos treinados, o sistema já está tudo de Já tem até um conhecimento, sistema meio- já está tudo pronto. Nossa, Pronto que para maravilha. entrar. Esse é um grande desafio. E o segundo é a questão da reforma desse prédio que a gente está fazendo aos poucos, já fizemos o telhado, estamos em processo de licitação também, que tem que cumprir toda a burocracia para reformar esse prédio aqui, para oferecer melhores condições para os Eu não imaginava que ele era tão grande. A gente sempre passa aqui Não, na ele frente, é enorme, mas é é enorme, bem enorme. grande. Há muito tempo que ele vem necessitando de uma reforma, né? O projeto está pronto, o processo já está em fase de licitação, já houve licitação, agora a gente está esperando se vai ter recurso. Ou seja, a questão pública tem que ter todo cuidado, por isso que demora um pouco mais. O senhor tem uma média, não sei se o senhor vai ter isso, na cabeça aí agora, uma média de casos no mês aqui que o PROCON recebe? No E mês? uma taxa de... 2.000, é? mais ou menos. A gente resolve Qual é o quantitativo de equipe aqui dentro? do senhor? pequeno. 2.000 é muito caso. Não, mas o pessoal nosso é comprometido, nossa equipe é muito boa, o pessoal que trabalha aqui trabalha com vontade mesmo de atender, de resolver. É uma coisa assim que espanta todo mundo quando eu falo o número, a quantidade de pessoas aqui. A gente trabalha com 5 atendentes na parte interna, 3 lá na externa, um coordenador, é muito pouca gente. Total aqui a gente tem mais ou menos uns 30 pessoas. Um jurídico, administrativo, é muito pouca gente. Fiscais, são 3 fiscais, a chefia de fiscal, a chefia de atendimento, mas todo mundo veste o colete. O colete. Aqui Legal. todo mundo veste colete. Que bom. Bom, eu agradeço demais essa que conversa agradeço. que a gente teve. Eu vou pedir para que o senhor se direcione para quem está nos assistindo e
que possa deixar uma mensagem para eles, para quem a gente tem muito estudante, muitos bacharéis nos assistindo e que eles possam se inspirar um pouco no senhor. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para eles. Eu tenho uma mensagem para você que quer exercer a advocacia. O meu início foi muito difícil, lutei contra tudo, contra todos, mas sempre fui e continuo sendo apaixonado pelo direito. É uma ciência para mim linda e maravilhosa. Então você que quer seguir a advocacia, primeiro, se prepare, se dedique e estude para que você saiba aquilo que você está falando na sua petição, naquilo que você está falando na sua audiência, para que você seja respeitado. Para mim, o pior problema hoje para o advogado é o desrespeito das autoridades com o advogado. Mas para que o advogado enfrente isso, ele tem que saber o que ele está dizendo, ele tem que conhecer a lei, ele tem que ter conhecimento dos fundamentos para que ele tenha firmeza de enfrentar essas situações. Eu digo a você, enfrente, nunca deixe nenhuma autoridade humilhar você, tratar você com desprezo, com desrespeito. E a OAB sempre esteve e continuará ao lado do advogado nessa luta que não é fácil. A gente enfrenta aí juizites a todo instante. Juízes, alguns juízes, poucos, mas existe ainda juiz que entende que ele é um ser acima do advogado, quase que um semideus. Isso é um absurdo. Eu nunca tolerei e nunca vou tolerar, mesmo não sendo membro de ordem. Se um colega me disser que foi destratado, pode contar comigo, que eu vou lutar junto com ele contra esse tipo de absurdo que infelizmente a gente ainda enfrenta. Ainda ontem eu ouvi um colega dizer que foi maltratado por um juiz aqui na nossa cidade, que dizer, é um absurdo. Então respeite as autoridades, mas exija que você também seja respeitado. Pessoal, valeu? Deixa essa mensagem do Dr. Carlos Fernando para que vocês reflitam. E aí tem tudo isso que ele falou como inspiração na vida de vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Doutor, agradeço mais uma vez de coração. Eu Muito agradeço obrigado. Vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Estamos juntos.